E aí, galera, beleza? Conectem os neurônios e ajustem as antenas que hoje o assunto é complicado, mas com um toque de delírio intencional. Vamos decifrar a série turca, que é uma verdadeira injeção de adrenalina no ego. Kuzusuzu. Lançada entre 2022 e 2024, essa belezinha tem 3 temporadas cheias de drama, intriga e daqueles twists que te fazem xingar a tela. Criada por Melissa Semi e dirigida por uns caras como Denise Yorumazer, e foca no mundo cruel do jornalismo televisivo, onde todo mundo quer ser o pássaro-chefe do bando. Imagina um ninho de corvos ambiciosos bicando uns aos outros por um pedaço de fama. É isso aí, mas com sotaque turco e figurinos impecáveis. Imagina o seguinte cenário. Você é uma jovem cheia de sonhos, olhos brilhando e acreditando que o mundo profissional é um conto de fadas onde o esforço sempre é recompensado. Agora, joga essa pessoa dentro de um estúdio de TV onde a âncora principal tem mais camadas de maldade que uma cebola tem de cascas. Pronto, você acaba de adentrar o universo de Kuzusuzu, ou Voo de Pássaro em português. Uma produção que escancara que o jornalismo glamuroso é, na verdade, um campo de batalha onde a arma principal é a fofoca venenosa e a facada nas costas com requintes de crueldade. A premissa é um coquetel molotov de ambição, inveja e a sede desesperada por um holofote que nunca é suficiente. É O Diabo Veste Prada meets A Casa de Papel emocional turca. Bora comigo que te conto muito mais! Começando pela primeira temporada, a gente conhece Asli Tuna, uma garota novinha, fanzona de carteirinha da âncora veterana Lale Kiran. Asli é tipo um corvo jovem e faminto, que vê Lalé como o exemplo perfeito de sucesso na TV. Mas a admiração vira inveja rapidinho, e ela bola um plano maluco para se infiltrar na redação como estagiária. Usando mentiras, manipulações e um pouquinho de sorte, Asli começa a escalar a hierarquia, sabotando Lale aos poucos. Tem cenas de tensão no estúdio, romances proibidos brotando e o lado sombrio da ambição batendo na porta. Tipo, o que você faz quando o desejo de ser visto te transforma num monstro? A temporada culmina com Asli quase no topo, mas com Leili descobrindo o jogo e o casamento dela indo pro brejo. Pulando pra segunda temporada, as coisas viram um voo turbulento. Lale, depois de ser derrubada, sai do emprego e tenta reconstruir a vida, lidando com crises no casamento e uma reputação manchada. Enquanto isso, Asli assume o trono da âncora, mas descobre que o poder é uma gaiola dourada. Inveja de colegas, pressão da audiência e segredos do passado explodindo. Kenan Sezgin, o parceiro de Lale, entra mais no rolo e tem um triângulo amoroso que esquenta o ar. A trama aprofunda nos bastidores do jornalismo, com escândalos de mídia, vazamentos e traições. O final é um cliffhanger daqueles. Um vídeo íntimo de Leili vaza, deixando tudo no ar como um corvo planando antes da queda. Na terceira e última temporada, o ninho explode de vez. Asli e Lale se enfrentam de frente, com Asli no auge, mas paranoica, achando que todo mundo quer seu lugar. Ironia, né? Lale tenta voltar à TV, mas lida com o fallout do vídeo e questões pessoais, como família e saúde mental. Tem mais foco em personagens secundários, como Milgi e Yusuf, que adicionam camadas de lealdade e traição. O enredo explora o custo da fama na era digital, com redes sociais amplificando tudo, e termina com uma resolução que mistura redenção e punição. Sem spoilers, mas digamos que nem todo corvo voa para sempre. No geral, a série é um mergulho no voar reto da ambição, mostrando como gerações colidem, os velhos leões da TV versus os jovens falcões das redes. Falando no bando, vamos ao elenco. Birse Akalay é a rainha como Lale Kiran, a âncora experiente, elegante e quebrada por dentro. Ela traz uma vulnerabilidade que te faz torcer por ela mesmo quando erra feio. Akalay capta perfeitamente o cansaço de quem lutou anos para chegar ao topo só para ver tudo ruir. Um trabalho de destaque dela? Sia Beyaz Ashk, onde ela interpreta uma mulher forte em um romance intenso, mostrando que sabe lidar com dramas pesados. Mirai Danner rouba a cena como Asli Tuna, a protagonista ambiciosa e manipuladora que começa inocente, mas vira uma predadora. Danner faz a transição de fã para vilã com maestria,
daqueles olhares que congelam. Destaque para ela em Vatanam Sensing, uma série histórica onde ela brilha como uma jovem em tempos de guerra, provando seu alcance. Ibrahim Selikol é Kenan Sezgin, o cara leal e romântico, parceiro de Lali, que adiciona o tempero emocional. Ele é o músculo e o coração da trama. Selikol tem presença de tela que grita galã turco, e um destaque é Istambul Celin, onde ele faz um empresário charmoso em um conto de família complicada. Iren Sak interpreta Müge Türkmen, a amiga rival esperta e sarcástica, que navega as intrigas com humor ácido. Ela é o alívio cômico em meio ao caos. Sak tem timing perfeito para diálogos afiados. Demirkan Kassel é Yusuf Tunca, o produtor ou assistente que entra nas conspirações, trazendo uma energia jovem e conflituosa. Ele é menos conhecido, mas segura bem as cenas de suporte. Outros, como Burak Yamanturk, Selim, Defne Kayalar e Shifanur Gül, completam o time, adicionando profundidade aos bastidores. As 3 temporadas de Kushu Sushu estão disponíveis completas na Netflix. Não precisa sintonizar em canal turco. Não, meus amigos. A avaliação no IMDb tá em 6.4 de 10, o que é tipo um voo médio. Não é o jato particular das masterpieces, mas leva você a algum lugar sem turbulência excessiva. Alguns reclamam do ritmo lento, outros amam os twists. Os diálogos são afiados como bicos. O drama é over the top, no melhor estilo turco, e as atuações salvam quando o plot voa em círculos. Pontos altos: a química entre Asli e Lali, que é puro fogo cruzado. Pontos baixos: alguns subplots que parecem filler, tipo voos desnecessários. No geral, damos um 7 de 10. Bom pra maratonar num fim de semana chuvoso, especialmente se você curte novelas com upgrade de produção. Vale a pena entrar nesse ninho? Com certeza sim! Kuzu Suzu é uma experiência. Não é uma série para assistir buscando personagens puros e finais felizes óbvios. É para quem gosta de mergulhar na complexidade das relações humanas, na sombra da ambição e de torcer para personagens imperfeitos e, muitas vezes, absolutamente detonáveis. É entretenimento de qualidade com uma produção caprichada e atuações que grudam na retina. Essa série é um lembrete de que ambição é como voar reto. Parece direto, mas tem ventos contrários que te derrubam. No contexto da trama, pense nisso. Em um mundo onde ser visto é tudo, quem realmente ganha o céu? As gerações antigas com experiência ou os novatos com fome? Kushu Sushu joga isso na sua cara sem piedade. Fica a pergunta: no jogo da fama e do sucesso, qual é o preço que você estaria disposto a pagar? Até onde sua ambição te levaria? Kuzu Susu é um espelho distorcido, mas um espelho da nossa sociedade obcecada por likes e visibilidade. E aí, meu povo, Kushu Sushu é aquele voo turbulento que você embarca sem saber se vai cair no precipício ou pousar em solo firme. 3 temporadas de puro jogo de cintura, onde a inveja e a ambição são mais afiadas que qualquer manchete. Se curtiu, deixa o like, comenta aqui se você é mais time paciência ou time atalho e, claro, já se prepara porque no jornalismo e na vida real sempre tem alguém querendo roubar o seu lugar no voo.